Olá! Hoje nós vamos falar sobre câncer de cólon, o câncer do intestino grosso, que é uma doença bastante comum no nosso meio e pode ser facilmente prevenida através de um exame bastante simples e bastante comum, que é a colonoscopia. A colonoscopia é um exame que, após um preparo que seu médico vai passar para você, permite que o seu intestino grosso seja visualizado por dentro, através de um aparelho, e o exame é sempre feito com sedação, portanto não é um exame que causa dor, não é um exame que causa desconforto. Tá? Você vai dormir durante o exame e após 20 a 25 minutos o médico endoscopista consegue examinar todo o interior do seu intestino e identificar se existe alguma lesão, algum pólipo, que é como se fosse uma verruga, para perceber se este pólipo, esta lesão, pode ou não se tornar um câncer. E neste momento, o médico inclusive pode já fazer o tratamento e a retirada dessa lesão para prevenir que isso cresça, isso seja um problema maior mais tarde. Como é que a gente faz, como é que é indicada a prevenção e a realização, portanto, da colonoscopia? Todos os indivíduos, homens ou mulheres, com história ou não de câncer na família, ou seja, qualquer pessoa deve realizar pelo menos uma colonoscopia a cada 5 anos, a partir dos 50 anos de idade. Essa história pode mudar um pouquinho se existe um fator de risco, por exemplo, para câncer de cólon. Então você já fez uma colonoscopia e tinha um pólipo adenomatoso, um pólipo que tem uma propensão para se tornar um câncer. Nessa situação, o intervalo pode diminuir para 3 anos, por exemplo, pode diminuir para 1 ano se esse pólipo não foi completamente retirado. Se você tem um familiar que teve câncer de cólon antes dos 60 anos, você deve iniciar o rastreamento, portanto deve realizar uma colonoscopia 10 anos antes da idade com que esse familiar teve câncer. Vamos imaginar, por exemplo, que você teve uma mãe que teve câncer de cólon aos 52 anos. Tá? Então, a partir dos 42, todos os filhos dessa mãe devem realizar uma colonoscopia para rastreio e aí entrar no intervalo recomendado de acordo com o resultado da colonoscopia. Algumas situações são um pouco peculiares e são mais específicas, por exemplo, pacientes que têm poliposes familiares. Tá? São casos de crianças que têm mais de 1000 pólipos, por exemplo, no intestino. Para estas situações específicas, a colonoscopia deve ser realizada o mais breve possível, tá? Muitas vezes, inclusive, já quando criança. Tá? E, em algumas vezes, em casos raros, a cirurgia de cólon, a retirada completa do intestino grosso pode também ser retirada para evitar a formação do câncer, o surgimento do câncer. É importante lembrar que existe um preconceito relativamente grande, principalmente no nosso meio, em relação à colonoscopia. Mas é lembrar aquilo que eu falei no início do vídeo. É um exame indolor, é um exame que você não percebe nada do exame, um exame que não causa um desconforto grande para o paciente. Quando existe um pouquinho de cólica, uma coisa bem tolerável, mas é muito importante lembrar de realizar a colonoscopia a partir dos 50 anos, a cada 5 anos pelo menos, para evitar que você possa falecer de um câncer de cólon ou ter problemas maiores por conta disso. Muito obrigado pela sua paciência em assistir nosso vídeo e a gente está sempre à disposição. Mandem suas dúvidas e sugestões, por favor.